Deus, para não pecarmos, mas aplicar também a Tua palavra, para que possamos ter uma vida santa, que honra o Senhor, que glorifica o Teu nome, uma vida transformada, uma vida abundante em Cristo Jesus. Fale conosco, ó Deus, tire todo o impedimento, tire toda a trava, tire toda a desatenção, que nós possamos ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, que fala com as suas ovelhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos dias onde muitas coisas nos levam a fazer perguntas: o que fazer, como viver, onde, quando, como. Mas nós precisamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos. E não estamos sozinhos porque o Senhor pagou um alto preço por amor a cada um de nós. O difícil é entender esse preço. O difícil é entender que ele foi necessário. E o difícil é entender que ele foi alto, porque alto são os nossos pecados contra o Senhor. Tão alto que a Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Tão alto que a nossa vida, ela fica longe do Senhor, se Ele não viesse nos buscar. Bom, João, se Ele não tivesse vindo nos buscar, a palavra diz que se Ele não tivesse vindo ao nosso encontro, nós não o acharíamos. Nós não o acharíamos. Qual é o preço do amor de Deus por cada um de nós? E eu gostaria de convidar você a olhar para a palavra e aprender um pouco sobre esses ensinamentos de Jesus. O versículo 31 diz que Jesus, ele ajunta os seus discípulos à sua presença e passa a ensinar-lhes. E alguns ensinamentos aqui são de extrema importância para nós. E ele começa dizendo assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. E aqui nesse momento Jesus está dizendo que ele se tornou um de nós e que ele passará no nosso lugar como se fosse cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus não usou nenhum dos seus poderes, da sua glória, em favor de si mesmo. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos de todo tipo, Jesus expulsou demônios, mas ele não usou nenhum destes em favor de si mesmo. Ele foi colocado à prova por Satanás, quando lá no deserto Satanás disse: se tu és filho de Deus, faça isso ou aquilo. E Jesus, como homem, resistiu às tentações de Satanás, usando a palavra. A Bíblia diz, está escrito, que a palavra de Deus, ela é espada, e ela precisa ser manuseada por cada um de nós. Ela se torna escudo a cada um de nós. Ela precisa estar no nosso coração. E se não bastasse Satanás, os religiosos da época tentaram a Jesus dizendo: desce da cruz, que creremos em ti. E se Jesus tivesse descido para provar que ele era o Filho de Deus, nós não estaríamos aqui essa noite. Porque naquele momento Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que ele precisa não é atender à vontade do homem, o que ele precisa é obedecer à vontade de Deus. E ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos vida e a temos em abundância. Então Jesus está ensinando os seus discípulos que ele, o Filho do Homem, precisaria sofrer por nós. E que tipo de sofrimento é esse? A Bíblia diz que ele toma para si o cálice da ira de Deus. A Bíblia diz que no sangue derramado de Cristo Jesus, a ira do próprio Deus foi aplacada. Que ira é essa? Os nossos pecados, que ofendem a santidade de Deus. E nós precisamos entender isso. Isso é uma das coisas que nós precisamos entender. Mas há um grande problema. Há um grande problema para aqueles que se aproximam de Cristo, mas não creem em Cristo. Há um grande problema. O problema do coração se endurecer.
Porque olha quais são as pessoas que estavam contra Jesus. Acompanha comigo o versículo 31 ainda. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Primeiro, fosse rejeitado por quem? Pelos anciãos. Quem são os anciãos? As pessoas que deveriam deter a sabedoria, pela experiência, pelo conhecimento, pela vivência. Essas pessoas, elas, aqui diz o texto, rejeitam a Jesus. Então não é pelo conhecimento, não é pela sabedoria, é pela experiência com Deus. O que a palavra nos ensina é que por mais que nós tenhamos conhecimento, sabedoria, experiência, se o Espírito Santo não conduzir a nossa vida, nós não seremos capazes de se achegar a Deus e reconhecer Jesus Cristo. Pelo contrário, a Bíblia traz uma verdade difícil: nós o rejeitaremos. Nós o rejeitaremos. Segundo, diz o texto, pelos principais sacerdotes, ou seja, aquelas pessoas que deveriam conhecer a Deus, conhecer a lei de Deus, saber quem é Jesus. Diz o texto que essas pessoas também o rejeitaram. Ou seja, religião também não salva. O que seria religião? Seria o conhecimento da palavra de Deus sem conhecer o Deus da palavra. Conhecer Deus de ouvir falar, mas nunca experimentar Deus em sua própria vida. E aqui Marcos faz questão de registrar que pode ser a pessoa com mais tempo de igreja, com mais contato das leis que regem a igreja, porque o texto diz que são os principais sacerdotes. É o topo daqueles que conheciam a lei de Moisés, conheciam os salmos, conheciam os profetas. Eles conheciam tudo isso, mas por causa do coração estar longe do Senhor, eles conheciam, mas não foi o suficiente para eles reconhecerem o próprio Deus no meio deles. Hoje, essa noite, nós podemos conhecer muita coisa, mas se o nosso coração não estiver voltado ao Senhor, nós podemos ir embora sem reconhecer que Ele está aqui essa noite. Amém? E que Ele está disposto, ao sairmos por aquela porta, daqui a pouco, nos acompanhar até os confins da terra, por todos os dias da nossa vida. Dois dos discípulos de Jesus estavam caminhando, e Jesus caminhou com eles uma longa jornada, e Jesus falou com eles sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Moisés, e diz o texto que eles não reconheceram, até que Jesus toma o pão e dá graça, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, participar da ceia. E quando Jesus toma o pão e dá graças e o parte, Jesus desaparece, mas acontece algo no coração deles. Eles dizem: Jesus. É por isso que quando ele falava da palavra, ardia o nosso coração. Ou seja, ardia o coração, mas os olhos ainda não reconheciam o Senhor. Ardia o coração, mas ainda não haviam forças para se entregar ao Senhor. E naquele momento, diz o texto, eles voltam toda aquela jornada para onde Jesus havia dito que eles deveriam permanecer desde o início. Jesus havia aparecido para eles e havia falado com eles e havia dito: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas a tristeza do coração, o entendimento baseado no que viram, Jesus sendo morto, sepultado,
impediu-os de desfrutar da ressurreição de Cristo. Muitas vezes nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz. Muitas vezes nós reconhecemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Muitas vezes nós reconhecemos que Cristo já perdoou os nossos pecados. Mas também muitas vezes nos esquecemos que tudo isso aconteceu para que nós tivéssemos uma vida e vida em abundância. A obra de Cristo não terminou naquela cruz. O grito de Cristo naquela cruz está consumado, é porque Ele deu um basta ao poder do pecado sobre nós. Ele venceu a morte, o salário do pecado é a morte. Mas agora Cristo perdoa pecados. A morte não tem poder mais sobre os seus. Mas Ele nos deu vida e vida em abundância, não para vivermos depois, mas para vivermos agora com Ele eternamente. E os sacerdotes, os principais sacerdotes, deveriam saber disso, mas rejeitaram Jesus também. Nós devemos saber disso, mas meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que Ele abra os nossos olhos para não rejeitarmos o Senhor, porque o tempo está passando. O Senhor está conosco, mas a Bíblia diz que Ele voltará em glória para nos buscar. E vem o terceiro grupo. Se o primeiro grupo são os anciãos, o segundo grupo são os principais sacerdotes, o terceiro são os escribas, aqueles que manuseiam a palavra constantemente. Eles também rejeitam a Jesus. Contato com a palavra, mas nenhum contato com o Deus da palavra. O que acontecia com eles é o que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. Muitas. A palavra para eles era um instrumento para fazer a vontade deles, não a vontade de Deus. Eles usavam a palavra contra as pessoas, em favor de si próprio. Jesus chega a dizer que os fariseus, os escribas, eles colocam pesos altíssimos sobre o povo, pesados sobre o povo, cargas. E a palavra de Deus não é para pôr carga, porque a palavra de Deus, ela se fez homem e fez um convite para nós: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou manso, humilde de coração, o meu fardo é leve. Mas aqueles homens criaram costumes, regras, para beneficiar a si mesmo e colocaram os outros sobre um jugo pesadíssimo, usando a palavra, o que é hoje muito comum. Pessoas que, ao invés de pregar a palavra, o evangelho genuíno, elas pegam a palavra e transformam, tiram do contexto e transformam numa maneira de manipular pessoas. E eles conseguem arrebanhar multidões, porque as pessoas não conhecem a palavra do Senhor, porque não conhecem o Senhor da palavra. É o Espírito Santo quem traz luz. A palavra diz que é Ele quem nos faz lembrar de tudo que Jesus tem nos ensinado. E o versículo 31 começou dizendo que Jesus passou a ensinar, e nós estamos aqui para aprender de Cristo, aprender com Cristo, e Ele nos tornando cada dia mais parecido consigo. E o texto então vai dizer aqui, continua, o texto diz que Ele fosse morto e depois de 3 dias Ele ressuscitaria. E Jesus foi morto no nosso lugar. O seu sepulcro, o seu túmulo foi lacrado, foi selado, foi colocado guardas. Mas a palavra de Deus diz: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte, porque nada nos separa do amor de Cristo Jesus.
Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o nosso Senhor venceu a morte, o túmulo foi aberto por amor a cada um de nós. Esse amor de Deus se faz presente na nossa vida todos os dias, todos os momentos do dia, em todo o tempo, até quando dormimos, porque a palavra diz que enquanto dormimos, o Senhor trabalha. Enquanto dormimos, a palavra diz, aos seus amados Ele o dá, enquanto dorme. Enquanto dormimos, Ele vigia, porque a palavra diz que se Ele não vigiar, em vão vigia a sentinela. Enquanto trabalhamos pensando em construir alguma coisa para a nossa família, para nós mesmos, o texto diz que se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E olha só o que a palavra diz: inútil vos será acordar cedo e dormir tarde, comer penosamente o pão que granjeastes. Aos seus amados Ele dá, enquanto dorme. Esse é Cristo Jesus, que está nos ensinando todas essas coisas, para que o nosso coração aprenda a se aquietar nele. Nós precisamos aprender isso, a se aquietar nesse Deus Todo-Poderoso, que foi à morte no nosso lugar, e em 3 dias Ele ressuscitou, então, por amor a cada um de nós. E a ressurreição de Cristo é tão fato que diz que há milhares de testemunhas que registra-se a história. Pessoas que viram Jesus ressurreto. A teoria que muitos tentaram plantar e que não foi para frente, porque hoje em dia nem se fala praticamente nisso, de que os discípulos roubaram o corpo para dizer que Jesus havia ressuscitado, nem foi para frente, porque os próprios historiadores chegaram com uma pergunta que inquietou o coração deles: como que homens que fraudaram, simularam uma ressurreição, estavam dispostos a morrer por tal afirmação, se ela não fosse verdade? É a ação de Deus na nossa vida e através da nossa vida. E o texto diz que quando Jesus fala, é muito claro o nosso coração, porque o bom pastor fala às suas ovelhas, e a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. É o que diz o versículo 32, isto ele expunha claramente, mas ainda no 32 diz que a pessoa mais próxima de Jesus, dentre os 12, ainda assim teve dificuldade de entender, ainda assim se sentiu no direito de questionar Jesus, ainda assim se sentiu no direito de repreender Jesus. Porque diz o texto: mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os olhos em todos, não foi só em Pedro, mas em todos, ele falou com Pedro, diz o texto, mas ele olhou para todos, e ele diz a Pedro, ele repreende a Pedro e diz: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ele não está dizendo que Pedro é Satanás, ele não está dizendo que Pedro está possesso por Satanás, ele não está dizendo nada disso. O que ele está dizendo é que o inimigo das nossas almas, mais uma vez, tenta aplicar uma mentira ao coração dos discípulos. Jesus chega a Pedro e diz: Pedro, Satanás, essa noite pediu a tua alma para te peneirar, mas eu roguei por ti. Jesus está atento a cada um de nós, mesmo nas nossas fraquezas. Esse Pedro que repreende Jesus aqui é o mesmo Pedro que o nega por 3 vezes, mas é o mesmo Pedro que Jesus vai buscá-lo lá na beira da praia e o restaura por 3 vezes
e o restaura de uma tal maneira que não somente o perdoa, como entrega na sua mão o bem mais precioso de Jesus nessa terra, a sua igreja, o seu povo. E ele diz: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Jesus não estava entregando as suas ovelhas na mão do lobo. Jesus estava entregando as suas ovelhas na mão do seu co-pastor, porque o pastor é Cristo. Amém? O nosso pastor é Cristo. Ele conhece cada um de nós. Ele nos chama pelo nome. E nós conhecemos a sua voz. E é a voz dele que nós estamos ouvindo aqui. É a palavra dele que nós estamos ouvindo aqui. Nós somos amados por Deus. Ele não desiste de nós nunca. Aliás, Cristo Jesus disse que aquele que o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. E aquele que está nas minhas mãos, ninguém os tira. Ninguém. Nós somos do Senhor. Nós somos dele, porque ele nos amou de uma maneira muito especial. Como ninguém nunca havia nos amado. E como ninguém nunca nos amara. Agora tudo tem um propósito. E o propósito de Deus é que nós tenhamos uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida próspera. E juntando essas palavras, nós podemos transformar em uma vida eterna. Porque tudo que não é o Senhor perecível e passageiro. Tudo o que não é o Senhor na nossa vida é perecível e passageiro. A palavra diz que são as demais coisas. Então nós precisamos aprender a buscar o Senhor em primeiro lugar. Então o versículo 34, para que nós possamos viver dessa maneira, o versículo 34 vai nos ensinar lições preciosas aqui a partir do 34, e a primeira delas é que nós somos convocados pelo Senhor. Ele nos convoca a Ele. A palavra dele é uma palavra de ordem. E talvez você pare para ouvir isso e pensar assim: não, mas aí é muito autoritário, é muito autoritário. Nós temos o privilégio de sermos pais, mães, tios, tias, avós, avós. Ou seja, nós temos o privilégio de ter crianças junto a nós. E eu pergunto para vocês: as crianças sabem o que elas querem? Elas podem viver sozinhas? Elas têm autonomia? Elas sabem fazer as escolhas certas? Porque a Bíblia diz que nós somos como crianças. E quando Ele nos convoca, não é porque Ele precisa ser autoritário, não. Ele não precisa disso. Ele não precisa que nós o obedeçamos para que Ele possa ser respeitado. Ele não precisa que nós o temamos para que Ele tenha autoridade. Ele tem autoridade, toda autoridade. E Jesus Cristo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Ele nos convoca, é porque Ele nos traz para perto dEle e não permite que nós nos afastemos dEle. É esse o papel nosso em relação às crianças: protegê-las, cuidar delas, para que elas possam crescer saudáveis, livres de perigo, felizes. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz conosco. Ele não atende todos os desejos do nosso coração, e Tiago vai falar sobre isso. E ele vai dizer que não atende todos os nossos pedidos, porque nós pedimos mal. Já pensou se ele atendesse todos os nossos pedidos? Agora a Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, e a vontade dele está a nosso favor.
Por isso que o texto diz que ele convoca a multidão juntamente com os seus discípulos e lhes diz, e aqui é interessante, se alguém quer vir após mim. Olha que interessante, gente. Se a gente olhar de um lado, nós vamos achar que nós temos direito de escolher. E aí a gente vai entender só um pouquinho do que o texto está dizendo. Mas se você quer entender o todo desse texto, você e eu, nós precisamos entender que não é que ele está nos dando o direito de escolha, ele está nos dando um privilégio de acesso. Eu posso desejar o Senhor, mas eu nunca sozinho vou conseguir alcançá-lo, nunca. Agora, aqui ele está dizendo, como ele já disse em outro texto, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz também, todo que busca, encontra, todo que pede, recebe, e todo que bate, abrir-se-lhe-á. Ele está se tornando acessível a nós. Essa é a essência do que ele está dizendo. Se alguém quer vir após mim, venha, porque eu vou permitir que me siga. Eu queria que você se lembrasse do contexto. O contexto é Jesus um rabino, e naquela época não era o aluno que escolhia o mestre, era o mestre que escolhia o aluno. O aluno poderia até querer seguir Jesus, mas se Jesus não o aceitasse, ele não o seguiria. É nesse contexto que ele está dizendo, se você quer me seguir, venha. E ele abriu isso para as multidões e para os discípulos. Ou seja, ele abriu isso a todos os que estavam diante dele. Então ele diz, se alguém quer vir após mim, versículo 34, a si mesmo, primeiro, se negue. Porque para seguir a Cristo, a primeira coisa não é do meu jeito, é do jeito dele. O aluno segue o mestre e anda conforme o mestre ordena. Não é o mestre que segue o aluno. Quer me seguir? Primeiro, abra mão da sua vontade. É a primeira coisa que nós precisamos desejar. E aí eu falo uma coisa para vocês. Se não houver a ação de Deus na nossa vida, sozinhos nós não conseguiremos. Não conseguiremos. E Jesus prova isso no Getsemane, quando ele ora, e a angústia em Jesus é tamanha que a ciência comprova que Jesus, ele tem uma angústia tamanha que o seu suor se transforma em sangue, a angústia tamanha que os vasos pequenos estouram e vazam pelos poros. Tamanha era a angústia de Jesus no Getsemane. E a oração de Jesus é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ela não termina aí. Ele diz: mas seja feita a tua vontade. O que nós estamos aprendendo com isso, com esse a si mesmo se negue? É que nós não precisamos fazer isso sozinhos. Nós podemos dizer: Senhor, eu não quero abrir mão dessa vontade. Senhor, eu não quero fazer o que o Senhor está mandando. Senhor, eu não quero, mas seja feita a tua vontade. Mas seja feita a tua vontade. Essa é a melhor maneira de nós nos relacionarmos com Deus, é sermos sinceros diante dele. Porque não adianta nada a minha boca falar: ah, Senhor, eu faço o que o Senhor mandar, mas se o meu coração está dizendo ao contrário. Jesus falou sobre isso quando ele contou sobre 2 filhos, que o pai falou assim: vamos comigo para a vinha. E o primeiro falou assim: pai, não estou afim, não vou. E aí ele virou para o outro filho e falou: filho, vamos comigo? E o filho falou: eu vou, daqui a pouco eu vou. E aí o texto diz que o filho primeiro que disse eu não vou, se arrependeu e foi. E aí Jesus virou e perguntou para as pessoas que estavam ouvindo: qual dos filhos fez a vontade do seu pai? E eles responderam: o primeiro.
Exatamente. Ele não queria, mas ele se arrependeu e foi. O apóstolo Paulo chega a dizer: o bem que eu gostaria de fazer eu não consigo, e o mal que eu não queria, esse eu faço constantemente. Miserável homem que sou. Quando ele diz negue a si mesmo, ele está nos dando a oportunidade de dizer: Senhor, a minha vontade é essa, mas eu abro mão dela, porque eu quero de todo o meu coração que seja feita para o Senhor na minha vida. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Aí ele continua e diz: tome a sua cruz e siga. Então, na segunda questão que nós aprendemos, não foi da cruz que Jesus nos livrou, foi da morte, porque a cruz está aqui para nós carregarmos. A cruz está aqui para nós carregarmos. Algumas pessoas olham para a cruz e falam assim: essa cruz está vazia porque Jesus ressuscitou. É verdade, mas não é a verdade inteira. Essa cruz está vazia porque Jesus ressuscitou. Agora a pergunta é: e por que ela ainda está aqui? É porque ela é minha, porque ela é sua, e nós dia a dia devemos tomá-la e carregá-la. E o que vai ser colocado na cruz se não somos nós? Porque Jesus tomou o nosso lugar. São os nossos pecados, é a nossa carne, porque a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos. É a nossa vontade que fica ali, não nós, porque Cristo nos deu vida, e vida em abundância. Esse aqui, quando Jesus foi crucificado, era o pior símbolo da época, era o símbolo de maior vergonha. Hoje esse símbolo é o símbolo de vergonha não para nós, mas é o símbolo de vergonha para o pecado, para a nossa carne. Porque em Gálatas 2:20 Paulo diz: e eu espero que isso seja desejo do nosso coração, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos viver em Cristo. Ele diz: eu sou a videira, vocês são ramo. Se vocês estiverem ligados em mim e eu em vocês, vocês darão muitos frutos, e o vosso fruto vai permanecer. Então ele diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Se você me perguntar: pastor, qual é o tema da pregação essa noite? É nos passos de Jesus. Como aqueles filmes estilo Indiana Jones, que tem aquele percurso e tem alguns tijolos só que você pode pisar, os outros você vai cair no abismo, e o primeiro passa e chega do outro lado. Qual é o segredo? Pisar exatamente onde ele pisou. E Jesus fez isso por nós. Por isso que a Bíblia diz que nele, em Cristo Jesus, nós temos vida e temos em abundância, não fora dele. Não fora dele. Precisamos pisar onde Jesus pisou. Isso é seguir a Jesus. E Jesus vai trazer algumas questões para a gente refletir no nosso dia a dia. E o texto diz assim, quem quiser, pois, versículo 35, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. E talvez, de primeiro momento, não faça sentido, mas você quer ver fazer sentido? Uma vez eu vi um senhor, no seu leito de morte, dando um testemunho, e ele disse assim: eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas casas, muitos bens, eu experimentei muita coisa, tudo que eu desejei, eu pude ter.
tudo isso agora não é suficiente para me tirar daqui. Eu olho para trás e percebo que nada daquilo muda o meu presente. Nada daquilo. Gravaram uma música há um tempo atrás, que essa música virou lema de muitas reflexões. Ela fala que eu deveria ter amado mais, eu deveria ter visto mais o sol nascer. É uma reflexão sobre a vida. Eu perdi muito tempo correndo atrás do vento, diz Salomão. Eu corri atrás do vento muito tempo, ou seja, o vento eu não vejo, mas o vento eu vejo a sua ação, mas eu não consigo pegar o vento. Eu posso ter, mas ser não cabe a mim, cabe a Deus. Eu posso ter muita coisa, mas ser filho de Deus cabe a Deus. Ninguém pode comprar isso. Nada no mundo pode comprar isso. Não porque é caro demais, pelo contrário, é gratuito. É o nosso coração que não sabe receber a graça de Deus. Nós achamos que nós precisamos pagar tudo, e nós não conseguimos pagar o amor de Cristo Jesus na nossa vida. Por isso que o texto diz: aquele que perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus falou sobre isso quando ele fala sobre rico e Lázaro. O rico vive uma angústia tão grande no inferno que ele fala para o pai Abraão: manda alguém avisar os meus irmãos. E o pai Abraão diz: nem se ressuscitasse alguém, eles creriam. E talvez você e eu, nós possamos pensar: mas se aparecer fulano, beltrano, Jesus Cristo ressuscitou. E os sacerdotes, os principais sacerdotes o rejeitaram. Os anciãos o rejeitaram. Os escribas o rejeitaram. E hoje, muita gente o rejeita. Todos os dias. Todos os dias. Encerrando, versículo 37 e 38 a 37 diz: que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aqui Jesus fecha esse momento, realmente nos dizendo de uma forma muito clara que a nossa chance é agora, não é depois. Porque ele está falando que quando ele vier com seus santos anjos, não dará mais tempo para nada. Nada, nada, nada. Ele diz que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele diz que vai ser como um ladrão. Ele diz que ninguém sabe o dia nem a hora senão o Pai. Ele diz que vai ser tão de repente que não vai dar para se preparar para isso. Ou seja, eu já escutei muitas pessoas dizerem a seguinte frase: pastor, mais para frente eu resolvo. Agora eu quero viver a vida. Agora eu quero desfrutar mesmo. Agora eu quero errar. Agora eu quero curtir. Agora. A palavra diz assim: louco, quando o homem sentou na varanda de sua casa, olhou o seu celeiro cheio e falou: não preciso de mais nada, juntei bastante. Louco foi chamado. Essa noite pedirão a tua alma e o que você tem para apresentar ao Senhor. Nós vamos chegar no dia do juízo, gente.
nós vamos estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que a nossa fama, será que ter milhares e milhares de seguidores nas redes sociais vai impressionar o Senhor? E com isso ele vai falar: oh, que bom, vou ter famoso no céu. Será que aquelas pessoas de sucesso, grandes empresários, milionários, vão impressionar o Senhor? Será que nós vamos impressionar o Senhor? Agora eu sei que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, Ele não vai nos ver mais. Ele vai olhar para nós e ver quem? Cristo Jesus. Mas uma coisa eu falo para vocês: Cristo Jesus é alguém que marcou uma história toda da humanidade, que dificilmente ele passa desapercebido na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que se as pessoas não veem Cristo Jesus em nós, será que no dia do juízo ele será visto? Por isso que ele está dizendo aqui, porque qualquer que desta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Algumas pessoas brincam do cristão agente secreto. Às vezes a pessoa trabalha com seus colegas de trabalho ali há 30, 40 anos, e de repente a turma fala assim: ó, você da igreja, nem sabia. Se Cristo não estiver evidente na nossa vida aqui, por que Ele estaria no dia do juízo na nossa vida? Por que Ele se esconderia nos nossos dias dentro de nós? Por que Jesus seria tão ineficiente dentro da nossa vida que as nossas atitudes não se pareceriam com Ele? Ou será que nós estamos como os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos? Só conhecemos a letra, não conhecemos a vida. Não conhecemos a Deus. Quem conhece a Deus, conhece a palavra. E sabe que essa palavra é viva e eficaz. Ela é o suficiente para penetrar dentro de nós no mais profundo e separar juntas e medulas. Transformar a nossa vida. É a nossa regra, única regra de fé e de prática. Eis o convite de Jesus para nós essa noite. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Jesus não teve dúvidas. Por amor a nós, Ele tomou aquela cruz, e na conhecida via dolorosa, Ele caminhou e se entregou naquela cruz por amor a nós. Cuspido, humilhado, chicoteado, ensanguentado, despido, e em nenhum momento, lá no Getsemane, quando ele orou, e quando Deus respondeu a sua oração com silêncio, ele entendeu o silêncio de Deus. Olha que pensa. Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E quando ele encontrou os discípulos dormindo, ele voltou e orou: Pai, como não é possível passar de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade. E dali em diante, Jesus não mencionou mais nada. Ele cumpriu tudo por amor a cada um de nós. Agora a pergunta para nós essa noite é: o que nos impede de seguir a Jesus? Se Ele é quem faz o convite, e se é Ele quem dá o acesso. Feche seus olhos, nós vamos orar, e em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tão grande amor e tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou o caminho de uma tal maneira que é possível seguir os teus passos. E o Senhor não nos deixou sozinhos, mas o teu Espírito Santo habita em nós, para que nós não nos percamos ao meio do caminho,
possamos nos confundir ou tirar os nossos olhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que nós possamos seguir o Senhor todos os dias da nossa vida. Possamos, Senhor, negar a si mesmo. Possamos, Senhor, buscar a Tua face, buscar o Senhor em primeiro lugar. E possamos receber do Senhor as demais coisas, sendo acrescentadas dia a dia. Tudo aquilo que nos é necessário, para que não tenhamos sobras que venham a pesar nessa jornada que nós temos de caminhar seguindo ao Senhor. Que não se tornem pesos, que não venham atrapalhar, mas que, Senhor Deus, se tornem bênçãos do Senhor, para testemunhar o Teu grande amor. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Abençoe o nosso coração. E ao chegarmos aqui, nós chegamos com o coração, ó Deus, desejoso de ouvir a Tua voz e ter as respostas do Senhor. Muitos com o coração aflito, angustiado, outros com o coração endurecido, outros com o coração frio, outros com o coração fraco, mas todos nós precisamos do Senhor, Deus. Nos ajude, nos dê a vida do Senhor em nós, para nós vivermos a vida do Senhor todos os dias, junto da nossa família, no nosso trabalho, nessa sociedade que o Senhor tanto ama. Obrigado pela ceia do Senhor que vamos participar agora. Obrigado porque foi o Senhor quem preparou essa mesa. Nós não somos dignos, mas o Senhor nos fez dignos de participar, porque nós somos Teus, pertencemos ao Senhor, e essa mesa é a mesa do Teu povo. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine a ter alegria da Tua salvação, em celebrar a vida, e celebrar a vida em comunhão com os irmãos, e que o Senhor receba toda a nossa gratidão e toda a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido aqui Lélia e Dimas para vir à frente, por favor. Paulo em 1 Coríntios diz que aquele que ele recebeu, ele passa a ensinar e a entregar. E Jesus, na noite em que foi traído, ele toma o pão, ele dá graças, ele o parte,